Olá, muito boa tarde para você que está aí viajando e, enfim, vendo todas as notícias no nosso portal do Massa News, sabendo o que acontece em Curitiba, no nosso estado e no Brasil. E a partir de agora eu convido você a acompanhar mais uma transmissão do Massa News Live On. E hoje nós vamos falar de um assunto que quando você conversa às vezes com alguma pessoa ou coloca isso numa roda, a pessoa, não quero falar sobre isso, não, vejo isso depois. Porém, um assunto extremamente importante. Muitas pessoas são obrigadas a fazer a sua declaração, ou melhor, são obrigadas a encarar esse assunto e, principalmente, se você se refutar dessa sua obrigação, sua vida pode se complicar e muito. Nós vamos falar, então, da declaração do imposto de renda. Estamos aí começando a reta final do imposto de renda. Dia 30 de abril, encerra a declaração do imposto de renda, o prazo correto. Então, ou seja, temos aí 19 dias para você fazer a sua declaração. O brasileiro normalmente deixa tudo para a última hora, né? Então, se você tem a sua dúvida, se você não procura um contador, alguém que possa lhe ajudar, está chegando a hora. E a partir de agora também você já pode participar junto com a gente, mandando as suas dúvidas aqui. Nós temos 2 especialistas que vão estar respondendo dentro do possível, não é? Às vezes alguma pergunta um pouco mais complicada, mais difícil de responder, depois eles respondem à parte, mas dentro do possível estaremos respondendo a todos vocês. Tenho o prazer de estar recebendo aqui a Maria do Carmo Elke. A Maria do Carmo Elke, ela é contadora e professora da FAI, do Centro Universitário, e coordenadora do projeto Amansando o Leão, que eu disse para ela aqui no início aqui da nossa live, que eu achei o nome sensacional, né, Maria? Amansando o Leão, é para amansar mesmo, né? Tudo bem? Tudo bom, Maria? Tudo Maria, diga uma coisa, por que dessa analogia, sabe dizer por que da analogia até hoje do leão com o imposto de renda? Do leão com o imposto de renda por ser um animal justo, né? E o imposto de renda é um tributo justo, porque ele é progressivo e vai cobrar taxas diferentes, né? Certo. Então, por isso que se pegou o leão. Usar, né, de ter essa analogia com o animal. Tá certo. Eu também estou recebendo aqui o João Eloy Olinek, que ele é presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, que é um trava-língua, né? IBPT, você fala rápido aí. É verdade, é verdade. É Olenik. Olenik, desculpa, perdão, Olenik, perdão. João, me diga uma coisa, é a pergunta de todo o brasileiro, afinal, o imposto de renda, ele é justo ou não é? O imposto de renda ele é justo até determinado ponto em relação à progressividade. O que seria a progressividade? Nós estarmos sujeitos a uma tabela de percentuais. Então, essa tabela tem intervalos de renda em que vai dizer qual o percentual que você vai aplicar para você obter o valor do imposto. Certo. Só que esses percentuais, tá, eles terminam em 27,5%. Ou seja, não há uma progressividade absoluta. Ou seja, quem ganha R$100.000, ele vai estar no 27,5%. E quem ganha R$8.000 também vai estar no 27,5%. Então, nós tínhamos antigamente alíquotas que iam até 40%, tá? Que não temos hoje. Então, quanto mais se ganha, entre aspas, menos se paga. Então, ela é progressiva até determinado ponto. Eu não acho tão justo assim. Certo. Então, eu posso dizer, a gente pode concluir aqui que quem ganha menos acaba pagando, vamos dizer, proporcionalmente, sim, mais imposto do que quem ganha mais? Progressivamente e proporcionalmente, sim. Porque a tabela ela é injusta para quem ganha, tipo, classe média, vamos dizer assim, de 8.000 até 15, 20 mil. E quem ganha mais, os marajás da vida, né, 100 mil, 150 mil, eles acabam pagando proporcionalmente menos, porque a alíquota, ela fica fixa num determinado ponto. A Maria estava lembrando, né, Maria, um pouco antes de começar o nosso bate-papo aqui, falando justamente isso sobre a tributação dos produtos, né, que todo mundo paga a mesma coisa, independente da renda que você receba, né? Quando você vai fazer compra, né, consumo, imposto é igual para todos, independente de você ganhar mais ou ganhar menos, você vai pagar o mesmo imposto, que é ICMS, IPI, ISS. Certo. Agora, o imposto de renda tem aquela progressividade, né, como o professor falou, que ainda alivia um pouco, mas... E, João, e essa progressividade, você acha que agora, com esse novo governo, isso pode ser revisto ou é um assunto que não se fala, um assunto que não se comenta? Olha, a gente ouve falar há muito tempo em relação à revisão de questão de tributário, né? Mas entra governo, sai governo e continua sempre a mesma coisa. Porque não há interesse dos governos de se fazer uma reforma tributária, que se faça uma justiça menor, porque eles pensam primeiro e simplesmente na arrecadação. Certo. Se estiver arrecadando bastante, não se mexe.
Time que está ganhando não se mexe. Então a gente vê com poucas probabilidades, inclusive, essa questão de falar assim, na campanha política, né? Não, nós vamos, todo mundo que ganha até 5 salários mínimos não vai pagar imposto nenhum. Pô, 5 salários mínimos dá R$5.000. Quando isso? Quando é que foi feito isso? Certo. Então fica só realmente na promessa, tá? Porque uma coisa é a promessa política, outra coisa é verificar qual é a situação do país a hora que você está eleito. Entendi. E verificar os obstáculos que você tem para fazer aquilo, tá? Então uma coisa é promessa, e outra é a impossibilidade de chegar na realidade. E outra coisa que eu gostaria de falar, que é muito importante com relação ao imposto de renda, é que nós estamos aí há muito tempo sem uma atualização dos valores da tabela. Tá? Isso faz com que nós tenhamos aí, desde 1995, mais de 80% de discrepância entre o que tinha que ser corrigido e não foi. Então, o que acontece? Se fosse pessoa jurídica, entidade privada, nós falaríamos que nós estávamos tratando aqui de apropriação indébita. Olha o termo, hein? Certo. Apropriação indébita. Por quê? Porque o governo está ficando com o dinheiro do contribuinte, pela não atualização na tabela. Muita gente que estava na faixa de isento, por não atualizar a tabela, acaba sendo tributado. E se vai pegar o dinheiro depois, 5, 6 meses depois, esse dinheiro, em vez de estar no bolso dele, fica com o governo. Tá? Veja, isso daqui não é uma benesse do governo, claro. É uma obrigação do governo reconhecer a perda do poder aquisitivo da moeda. É só isso, correção monetária. Isso não tem sido feito há muito tempo. Tá certo. Muito tempo. Bom, e para você que entrou agora no Massa News Live On, hoje nós estamos falando sobre declaração do imposto de renda. Lembrando que nós estamos na reta final, dia 30 de abril, é o último prazo. Passando isso, a gente vai conversar, tem multa em cima disso, enfim, tem toda uma complicação para você. Então, lembrando, você tem 19 dias para fazer sua declaração de imposto de renda. Agora, a dúvida de todo mundo aqui, para a Maria e para o João também. Quem deve declarar o imposto de renda, que sempre surge essa dúvida? Bom, são 7 situações diferentes que obrigam a fazer a declaração. Quais são as mais comuns, vamos dizer assim? É o rendimento tributável a partir de 28.500, rendimento isento a partir de 40 mil. Certo. Quem passou a residir no país também tem que fazer, embora tenha renda ou não, tem que fazer. Quem vendeu bens com ganho de capital, com ganho, com lucro. Quem teve atividade rural com faturamento acima de 146 mil. Certo. Quem operou em bolsa também tem que tomar cuidado, que isso é um dos itens que às vezes prejudica e muita gente não sabe. Às vezes o filho foi lá e fez uma operação na bolsa. Porque hoje em dia tem esses bancos online onde você faz, você com 30 reais, então, às vezes, você faz uma aplicação numa bolsa o dependente valores, fez e o pai não ficou sabendo e aquilo pode causar problema. Certo. Agora, uma dúvida... Só uma complementação, claro, por favor. Tem aquele caso também que pode ocorrer e está fora, aí, vamos dizer assim, é uma coisa que está fora de todas essas relações que a professora Maria do Carmo falou. O que seria? Seria aquele que, mesmo não atingindo a renda obrigatória para fazer a declaração dos 28 mil, ele teve em algum momento durante o ano uma retenção na fonte. Descontaram o dinheiro dele. Isso, não, ele não é. Não, mas para ele pegar essa restituição, ele fica numa situação que tem que fazer a declaração. Entendi. É só uma exceção. É uma dúvida geral também. O porquê que algumas pessoas pagam imposto de renda, exemplo, eu declaro meu imposto de renda, eu devo ao fisco R$2.000. E algumas pessoas recebem, exemplo, R$1.500, R$2.000. Eu sei que é uma conta complexa, né? Mas, para tentar, por que alguns recebem e outros devem ao fisco? Não, porque a tributação do imposto de renda, na maioria das fontes, é na fonte já, né? Certo. Então, quem tem para restituir é que durante a declaração de ajuste já pagou mais na fonte do que deveria pagar. Então, o governo devolve. Agora, se você teve retenções menores do que na declaração de ajuste, você vai fazer o complemento do pagamento. Certo. Gente, só antes de continuar, lembrando você que está nos vendo aí, você pode mandar a sua pergunta, você que tem dúvida com relação à declaração de imposto de renda, para a Maria e para o João. Nós vamos ficar aqui esperando a sua pergunta. Já tem algumas pessoas participando junto com a gente. Mandar um abraço aqui para o Fagner Rodrigues, para Josimere Aparecida de Almeida, a Patrícia Souza, a Cristiane Lima. Muito obrigado por todos vocês estarem participando. E mande para cá suas perguntas. Já
estão chegando, a nossa produção está separando certinho enquanto a gente vai continuando o nosso bate-papo. Agora, uma outra dúvida também. A pessoa, exemplo, vamos criar um cenário. A pessoa ficou desempregada em 2017, o ano inteiro. Tá? A gente teve essa crise de desemprego durante 3, 4 anos. Durante o ano de 2017, ela ficou desempregada. No início de 2018, vamos colocar janeiro de 2018, ela conseguiu emprego. Tá? Esse ano de 2017, nessa declaração de 2019, isso conta de alguma forma ou não? Veja, se ela, por exemplo, ela 2017, não teve rendimentos, ela não teve ela não vai precisar ela fazer viveu a declaração aquele ano. Tá? Fundo de garantia. Só que o imposto de renda da pessoa física, ele é regime de caixa. Então, o que é o regime de caixa? Recebeu, declara. Não recebeu. Não recebeu, você não tem a obrigatoriedade. Então, esse ano... Só precisa ver que você falou em fundo de garantia, né? Que ele recebeu o fundo de garantia. Se recebeu um valor superior a 40 mil, aí ele já entra na obrigatoriedade de entregar. É rendimento isento, né? Entra lá na isenção. Muita gente não sabe. Então, se eu vivi do fundo de garantia, no saque eu saquei mais de 40 mil, eu sou obrigada a entregar a declaração. Porque é o limite do rendimento Mesmo isento. que eu não tenha tido emprego, nada, Sim, eu sou obrigada a entregar. Porque eu acho que essa que é a grande dúvida, né? A pessoa não tem renda, eu não preciso declarar. Mas basicamente é isso. A pessoa não recebeu... Se ela não tiver renda, até o limite da legislação, que é o que a professora falou, que é os 28 mil no ano, né? Certo. Daí ela está isento dentro daquela característica necessária. Só que tem que olhar as outras daí, né? Pecados, né? Olhar as outras aí. Aí você tem o limite do rendimento isento, o limite dos rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte e outras situações, né? Tá. Uma das grandes dúvidas também das pessoas, acho que a dúvida minha também, de todo mundo, é com relação aos descontos, aos tributos voltados à área de saúde. Exemplo, é plano de saúde, você vai levar o filho numa fonoaudióloga, vai levar o filho num psicólogo. Isso conta hoje em dia? Não conta mais? O que acontece com relação a isso? O que você pode declarar com relação à saúde do filho ou da família? Não, primeiro você paga plano de saúde e você pode deduzir o plano de saúde. O plano de saúde. Ok. E os outros médicos, dependendo do tipo de convênio, às vezes tem uns que você tem um reembolso, outros não, aí você pode declarar. Para efeitos de saúde não tem limite. Certo. Tá? Tudo que foi gasto. Só que também precisa tomar cuidado com o dependente. Porque não é porque você paga que você pode usar a despesa médica. Exemplo, que uma pessoa pague, ele se separa da esposa, mas ele continua pagando o rendimento da esposa, o plano de saúde da esposa, ele não tem que declarar o dela. Não, ele não pode declarar o dela. Dele. Mesmo que seja ele que continue pagando. Tá. Se ela não for dependente. Se for dependente, vem comigo que vai tudo que você tem. Entendi. Uma outra coisa também com relação à saúde, exemplo, alguns planos de saúde, supondo, não cobrem psicóloga ou não cobrem fonoaudióloga, enfim. Esses tributos, quando você faz isso no particular, você pode descontar? Pode lançar lá no código respectivo, tem os respectivos pagamentos efetuados. Pagamentos efetuados, que são médicos, dentistas, no Brasil e no exterior também, né? Entendi. Gente, já estamos recebendo algumas perguntas aqui. Deixa eu ler a pergunta temos aqui da Nena, é isso? Nena Gaspar Ribas. Tenho que declarar as aplicações? Ela disse que ela é dependente. A Nena Gaspar Ribas quer saber. Ela tem que declarar. Se ela for dependente de alguém, essa pessoa tem que declarar as aplicações, os rendimentos todos. As aplicações vão lá na ficha de bens e direitos e os rendimentos, se forem isentos ou tributados, que a maioria de pessoa física é tributação exclusiva, vai na respectiva ficha de Entendi. rendimentos. Temos uma outra dúvida também aqui com relação ao Ângelo Sfire. Sfire, acho que é isso, né, Ângelo? Desculpa se eu falei errado o seu nome, mas é Sfire. Ele quer saber se ele precisa declarar uma carta de crédito imobiliário. Exemplo, ele tem uma carta de consórcio, tá? Imobiliária. Deixa eu só abrir aqui. Tá. E mesmo que ele não tenha sido contemplado, ele tem essa carta de consórcio, tá? O Ângelo quer saber, ele não foi contemplado. Ele tem que declarar Tem que declarar. Ele tem que declarar porque, veja, esse daqui é um bem que ele está formando. Tá. Apesar de ele não ter esse bem total agora, ele está... o caixa dele, por exemplo, tem dado saída de dinheiro para ele
futuramente ter esse bem. Então, é como se ele estivesse fazendo um adiantamento de valores para ele futuramente ter esse bem. Esse valor vai se transformar num bem futuramente quando ele for efetivamente sorteado. Entendi. Uma outra dúvida aqui que nós temos também... É Ângelo, né? Ângelo, isso. Isso, Ângelo Sfire. Uma outra dúvida também, obrigado aqui para você que está participando junto com a gente, é a Daniela Borsucchi. Daniela Borsucchi. O que acontece se perder o prazo para declarar imposto de renda? Que eu acho que muita gente perde. Então, se ele perder o prazo, ele vai ficar sujeito a uma multa, né? Que hoje ela é de R$ 165, limitado a 20% do valor do seu rendimento. Certo. Então, o que a gente aconselha aqui, eu acho que a professora Maria do Carmo também faz o mesmo. Se ele não tiver, por exemplo, toda a documentação reunida, para ele poder efetivamente declarar e fazer tudo certinho, ele faz a declaração com o que ele tem. Depois faz a retificadora. Isso. Ele se livra da multa, entende? E depois ele faz a retificação daquela declaração que ele entregou. Entendi. Com todo o complemento necessário. Maria, e voltando num assunto que você falou com relação a imóveis aqui, nós temos uma pergunta aqui da Carol Gabarbello. Ela quer saber o seguinte, se ela tem que fazer uma declaração de maneira diferente quando ela vende ou quando ela compra o imóvel sem ganho de lucro. Depende de valor, mas se Valor, não houver ganho, normalmente nós fazemos anexado à declaração o GCAP, que é o ganho de capital. Mesmo que não tenha tido lucro, informa quando é imóvel, tudo certinho, e depois transporta para a declaração. Mas faz um programa auxiliar. Se deu lucro, tem que tomar cuidado, que a gente vê muito lá no projeto, né, é que o pessoal vende e esquece que tem que pagar o imposto até o final do segundo mês. Então, aí dá problema nesse aspecto. Então, ele tem que fazer o GCAP para verificar se houve ganho ou não. Certo. E já tomar cuidado com o vencimento do imposto. Ótimo. Uma outra pergunta que nós temos aqui é do Everson Rodrigues. A gente já tangeu esse assunto, mas eu acho interessante voltar. A pergunta dele é a seguinte: como ver se tem o direito à restituição? Bom, saber se ele tem direito. Se ele vai ter direito à restituição, tal, vai depender. É o Everson Rodrigues. Vai depender do cálculo que ele vai fazer na tabela. Hoje nós temos, inclusive, por parte da Receita Federal, entre aspas, o que eles chamam lá de rascunho. A Receita Federal sabe tanto da tua vida, principalmente em relação ao imposto de renda, que ela tem lá uma declaração pré-pronta. Certo. Que ele pode, através do CPF dele, baixar esse download, fazer o download, né? E ele fazer a vamos dizer assim, a prévia, e fazer a preenchimento, né? Para ele verificar, ele tem condição de verificar isso daqui. Então, como é que funciona na prática? Você tem os teus rendimentos durante o ano todo. Esses rendimentos ficam sujeitos à retenção de imposto de renda mensalmente através de uma tabela progressiva. Essa tabela, ela não condiz com a mesma tabela que é utilizada para ajuste anual. Ok. Então, no ajuste anual, em que você vai colocar tudo que você pode abater e tudo que você pode deduzir, é que vai te dar exatamente o que você teria que pagar. Certo. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai contemplar com aquilo que ele já descontou. Já teve retenção na fonte, e daí a receita devolve. O próprio sistema faz isso. Né? E ele te diz se você vai ter a restituir ou a complementar. Deixa eu até fazer uma pergunta que tem a ver comigo também. Uma vez eu tentei sozinho fazer a declaração. Eu baixei o aplicativo não, é o download. Software, fez o né? download. O software, o programa. É um pouco complicado, né? Você fazer sozinho. Bom, é que o João é especialista no assunto, né? Que chegou um certo momento, eu não sei se eles facilitaram ou não, enfim. É que eu acho que talvez os termos usados, às vezes, nós que não estamos habituados a isso, a gente tem uma certa dificuldade. Não é? Eu não sei, enfim, eu não sei se melhorou isso, se muita gente faz, se aumentou o número de pessoas que fazem sem ajuda de computador. Cada ano aumenta mais. Por quê? Porque, veja, nós estamos numa era, quer queira, quer não, tecnológica, né? Super, tá aqui, ó, na palma da mão, né? O mundo tá aqui, ó. Eu e a professora aqui, né? Desculpa, mas a gente já é um pouco mais da antiga. Nós éramos ainda do tempo que você preenchia a declaração de imposto de renda com máquina de datilografia. E tinha aqueles quadradinhos assim que você tinha que acertar exatamente a letra em cada quadradinho. Certo. Tá? Quando veio o computador, o que veio? Veio junto à desconfiança, né? Que as pessoas mais conservadoras têm, de achar que se você colocar aí, vai ter a Receita vai tomar conta de todas as informações, tal. Houve bastante resistência. Exatamente. Certo. Muita.
Hoje em dia, se eu te falar, cara, que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tenha ainda resistência à questão da... Ah, sim. É. Por quê? Porque o software, o download, o programa da Receita Federal é um dos melhores programas do mundo, tá? Em termos de qualidade de informação. Tanto é que hoje tem a pré-declaração, que o cara já tem tudo lá Certo. de anos anteriores que você só tem que complementar. Você não tem quase que fazer quase nada. Quando você vai fazer, você já puxa o download do ano passado e só complementa. Só muda, nesse né? ano. E existe ainda a declaração simplificada ou ela... Existem as duas, né? A simplificada e a completa. A Receita te dá essas duas opções. A simplificada é voltada mais para quem, João? Para quem não tem muitos abatimentos e deduções médicas, né? Porque tem um chamado, eles chamam de desconto padrão. Certo. Esse desconto padrão, ele é um desconto para todos que usarem a simplificada. Certo. Tá? Então, todo mundo vai ter aquele desconto. Só que daí você não pode utilizar as suas despesas médicas, os teus dependentes. Não. Entra tudo Ou é o dentro do padrão, bloco. ou é o padrão, ou é o efetivo que você gastou. Entendi. Você escolhe. A Receita, inclusive, te diz, ó, na simplificada você vai pagar tanto, e na completa você vai pagar tanto. Ah, existe essa diferença. É que né? quando você soma plano de saúde, médicos, escola e todas as deducibilidades, não chega a 16 mil, que é o limite agora, mais ou menos, que é baseado em 20% do ganho. Tá. É melhor você optar pelo simplificado, porque aí você desconto é maior. desconta mais do que você estaria descontando pelas despesas efetivas. Entendi. Maria, uma outra dúvida também. Hoje em dia as pessoas, além do emprego registrado em carteira, além da CLT, hoje as pessoas também normalmente abrem o MEI, o microempreendedor individual, que é um sistema muito simples, né? Você abre pela internet, você presta serviço. Essa declaração do MEI, ela entra na declaração da pessoa física ou ela é a parte disso? Aí tem que tomar muito cuidado com esse MEI, né? Porque chega bastante gente lá e diz, o MEI é isento. O MEI não é isento, né? O MEI vai te fornecer os rendimentos para você colocar na pessoa física. Na pessoa física. Tá? O MEI simplesmente uma forma de você trabalhar como pessoa física e ter um CNPJ para você poder atuar como pessoa jurídica. Tá. É só para isso. E aí tá? você tem... Só que você tem uma limitação para você poder entrar nesse programa de rendimento anual. É 81 mil, 81 né? mil acho que o começo era 60 mil. Daí passou para 81 mil. 81 mil, tá. Mas o imposto ainda continua igual. O que tem que tomar cuidado é que se você... Mas na pessoa jurídica, na declaração física, a pessoa, ela cita que ela tem o MEI ou... Não, ela vai colocar lá na parte dos bens que ela tem capital social, numa empresa, tal. Agora, o rendimento é que tem que tomar cuidado, porque às vezes se você tem contador que faça o relatório e que assine o informe de rendimentos, o rendimento entra nos dividendos, é isento. Né? Tá. Agora, se você não tem, você trabalha pela estimativa, então se você faturou lá 80 mil, tem que entrar na estimativa do presumido, que é 32% ou 8% de isenção, o restante é tributado. Então, tem muita gente que não tem essa noção e na hora de fazer a declaração esquece. Você tem aí, ainda dentro dessa faixa aqui, depois do MEI e antes do presumido, o Simples. Certo. Né? Que é uma tributação simplificada. Não é um tributo, é uma forma de você recolher vários tributos numa guia só. Tá? Entendi. Vai até 4 milhões e 800 no ano. É outra influência na declaração. Não, daí sim. Porque na declaração é o MEI. Porque na declaração da pessoa física, o que você vai colocar? O Prolabore, que é o valor que você recebe mensalmente pelo trabalho feito na empresa, e a distribuição de resultados. Entendi. Ou através de lucros ou juros sobre capital próprio que você vai receber durante o ano. Certo. Esses lucros, eles são isentos depois de pagos os impostos na pessoa jurídica. E vão para a pessoa física como rendimento isento. Ok. Tá? Eu gostaria de saber de vocês, eu sei que são muitos os erros, né? Mas quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de declarar e que daí leva a pessoa para cair na malha fina e aí a complicação é grande? Um deles é esse aí do esse, MEI. Né, do MEI. O pessoal não declara. Gera muita dúvida, né? O MEI acaba gerando muita dúvida. Gera bastante dúvida. Porque ele é simples na hora de abrir. Não é? Ele é simples na hora de abrir, de operar, mas depois... Como outra coisa que as pessoas fazem, talvez não, com certeza não é, entende, com o intuito de se prevalecer de um ganho, de alguma coisa assim, é simplesmente informar, por exemplo, médico, dentista, e sem verificar se o médico e o dentista, eles efetivamente declararam aquele valor.
Tem Então, o que cruzar. acontece? Certo, Você tem o certo. cruzamento das informações. Hoje em dia, eu acho que, até vou perguntar um pouquinho sobre informações, hoje em dia, eu acho que você tentar burlar o sistema da Receita é cada vez mais É que às vezes faz sem, é que nem a Maria falou, que tem gente que vende um imóvel e por desconhecimento ela acaba não pagando o imposto, que é devido até o último dia útil do mês seguinte a da transação. Então, Pode acontecer isso com as pessoas, entende, que têm gastos com médico, gastos com dentistas e tal, e simplesmente pegam lá o valor do cheque que ela pagou do cartão e vai lá e lança. Ela tem o CPF do médico, do dentista. Do médico, certo. eu paguei com cheque, Isso. vou lá e coloco. Mesmo que o médico não tenha dado... Mesmo que o Você médico pedia não muito, tenha me o dado o recibo. recibo. Aí vai pro lado Aí dele o cruzamento, né? Ele pode cair na malha. Mas na malha dele. Exato, na malha Mas dele. você também vai ter que se explicar, né? Sim. Por que você lançou? O médico disse que não. Então, É, cai porque na a malha. A pessoa também Sim. pode ser chamada? Eu achei que isso ia cair apenas... É que a Receita Não, Federal CPF, exige que você guarde por até 5 anos a ter a guarda dos documentos que foram base para sua Mas isso declaração. ainda vale, João? Sim, 5 anos? sim. A gente chama de prazo de decadência do agente ativo, que é o órgão arrecadador, cobrar do agente passivo, que é o contribuinte. 5 anos. Olha só, chegou uma dúvida bem Pois não. interessante aqui também, do Helder Veiga. Helder, obrigado por estar participando junto com a gente. Quem resgata o Nota Paraná, tá? Ele precisa declarar esse valor do Nota Paraná? A partir do momento que você resgata, porque cai direto na sua conta, né? Você vinculou a sua conta. Tá, o Nota Paraná é rendimento isento, tá? Ou tributado exclusivamente na fonte, dependendo depende como é que vem a tributação. Eu considero como se fosse um prêmio. Né? É que nem você ganhar, entende? Um valor de loteria, um valor assim, é um prêmio que você ganhou. Então você vê como é que vê a tributação desse prêmio, que é feito pelo agente pagador. Quem está pagando vai emitir um documento dizendo o que você está recebendo como beneficiário e como que está sendo essa tributação. Aí é que você vai ver como é que você vai lançar. Entendi. Ou não há uma obrigatoriedade. O que tem que ver é que se esse valor que você arrecadou da Nota Paraná, somando com outros rendimentos isentos que você tenha, se passar dos 40 mil, você já é obrigado a fazer. Entendi. O que é muito difícil, né? Você ter... É que normalmente a produção, eles estavam me lembrando que você pode também deduzir, usar esse valor do Nota Paraná para você pagar, exemplo, o seu IPVA. Que Sim, seja, né? sim. Daí já é uma outra questão. Aí já é outra. Agora, Mas ele não o entra na recebimento Não, daí, entra se você na usar todo o declaração. valor que você teve e fez o resgate, daí não entra na declaração. Porque você fez caixa, você entrou no ano e saiu no ano. Então não tem essa variação. A declaração, tá, ela quer a variação daquilo que existe dentro até o dia 31 de dezembro do ano base que você está declarando. Se aconteceu transação durante o ano, exceto venda de ações, variáveis ou rendimento que tenha, tal, faça daí sem necessitar fazer Se fazer só isso aí, não vai te obrigar a fazer a declaração. Isso. Não. O problema é que se juntar com outras se der os vendas 40 mil. isentas ou de tributação exclusiva, vai fechar o 40, porque às vezes você está ali na beira, tirou 39 mil de FGTS, Certo. deu mais milão de Nota Paraná, já é obrigado Já a fazer. entra. Sim. Isso aí é interessante você, César, porque muita gente não sabe. Eu achei muito interessante com relação a você recolher não, você usar o seu fundo de garantia, dependendo do valor você tem que pagar, porque muita gente não sabe. Acha que é um benefício, quer dizer, eu paguei durante 10, Ele é um 12 anos. rendimento isento, ele não vai ser tributado, mas você te tem obriga a entregar a declaração. Isso é que Ótimo. tem que tomar cuidado. É um rendimento isento, não vai ser tributado, mas tem que é avisar um a do Receita. fator que obriga a fazer a declaração. A Receita, desculpa, ela está muito Imagina. preocupada, tá, com o que eles chamam lá de variação patrimonial. O que é variação patrimonial? É você pegar todos os bens que você tinha durante um ano, tá, e com os rendimentos que você obteve durante o outro ano, os bens que você adquiriu, verificar a tua situação no final do Cobre, ano. né? Você fecha Você as tem que contas. ter lastro para ter essa variação patrimonial. Então, tudo que é dinheiro que você recebeu, ele vai entrar dentro da variação patrimonial. Entendi. Então, por isso que tem que o débito sempre bate com o crédito. Com hein? certeza. Não tem. Gente, olha, se deixar, nós vamos ficar aqui 2, 3 dias falando, porque o assunto realmente rende. Tem muita gente aqui perguntando também, querendo saber com relação a financiamento. Se a pessoa, exemplo, eu pago o financiamento de um apartamento, se eu tenho que declarar o apartamento. Declara como dívida, né? Dívida, Não. né?
Não, o financiamento é lançado valores. valores... O valor do bem. Vamos como a última pergunta, essa aqui, exemplo. A pessoa tem financiamento durante 30 anos, né, que é muito comum. Ela declara o apartamento mesmo, o apartamento sendo alienado ao banco? Ela vai declarar o valor efetivamente pago no apartamento até 31 de dezembro. No ano que vem, ela vai somar mais os pagamentos até chegar no valor total. Até chegar no valor total. Mas não lança em dívida. Não lança em dívida, mas dívida não tem. Consta na declaração que o imóvel é dela. É dela. Ao banco. Dela, ali você vai, no histórico, né, você vai dizer que foi parcelado em tantas vezes, as parcelas, e todo ano você vai acrescentando, porque como o professor falou, que o imposto de renda é regime de caixa, então interessa o quanto você pagou. Entendi. Não o que você vai pagar ainda, porque você não tem que fazer o dinheiro. É verdade. Gente, infelizmente nós temos que encerrar, mas antes de encerrar, eu gostaria de dar um serviço muito interessante, convidar você que está com dúvidas com relação à declaração do seu imposto de renda. Maria, eu gostaria que você falasse rapidamente aqui, nós temos aí a 16ª edição do Amansando Leão, né, que é esse programa, né, que começou em 2003 e é oferecido pelo Centro Universitário AFAI. Não é? De que horário a que horário? Quanto que as pessoas podem chegar lá? Nós fazemos plantões no final de semana, né, para atendimento ao público, tirar dúvidas. Né, que vocês não fazem a declaração, vocês tiram dúvida. Nós fazemos a declaração, porque o meu objetivo é fazer o aluno aprender. Ok. Tá? Então, tem muitas vezes que eu faço eles fazerem, acompanho, nós somos uma equipe de professores, não trabalho sozinha, tá? Mas nós trabalhamos, e às vezes, conforme as declarações, até os alunos fazem ali na hora e enviam a declaração. Esse final de semana nós vamos estar lá em Araucária. Tá? A única coisa que a gente pede é que leve 1 quilo de alimento não perecível, que a gente ajuda pastoral, que alimenta lá o asilo de idosos. Tá certo. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui a presença da Maria do Carmo Elke, que é contadora e professora da FAI, Centro Universitário e coordenadora do projeto Amansando Leão, que acabou de fazer esse convite a você. E muito obrigado também ao João Eloy Olenick, perdão. Presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Gente, muito obrigado por ter separado esse horário, essa agenda para a gente. Tá certo. Obrigado. E eu agradeço mais uma vez você, que participou mais uma vez aí do Massa News Live On, você que está sempre ligado na Rede Massa e no nosso portal Massa News. Lembrando que todos os dias nós temos aqui live com assuntos interessantíssimos que com certeza vão chamar a sua atenção. Muito obrigado e até a próxima.